O projeto RESEED visa identificar o impacto que as plantas que vieram do Novo Mundo a partir dos finais do século XV, século XVI, durante o século XVI, o impacto que tiveram na Península Ibérica. Os portugueses e os espanhóis foram protagonistas nas viagens e contactaram com novos territórios e com novas pessoas, com novas práticas agrícolas e com novas práticas alimentares e trouxeram numerosas plantas. Algumas delas conseguiram ter sucesso como plantas cultivadas na Península Ibérica e outras não. Por exemplo, o cacau, que foi uma das plantas, não teve sucesso, infelizmente, para muitas pessoas na Península Ibérica. Mas outras plantas que são igualmente importantes, como o milho, a batata doce, o pimento, o tomate, a batata que não é doce, a abóbora, o ananás. E hoje nós teríamos outra alimentação, outra história identitária e outro percurso se não tivéssemos essas plantas na nossa vida. E nós hoje sabemos como é que as cozinhamos e como é que as utilizamos, mas no século XVI e no século XVII e ainda no século XVIII, muitas delas eram pouquíssimo conhecidas ou eram conhecidas apenas em algumas regiões. A nossa investigação é explorar a documentação escrita, ver se encontramos informação sobre estas plantas que eram estranhas, que eram exóticas e depois se tornaram, em muitos casos, plantas sementes locais e que hoje reconhecemos como associadas a um território, a práticas alimentares, a receitas culinárias que não podemos dispensar. E, portanto, o nosso trabalho é tentar encontrar essas heranças que estas sementes foram deixando no território, na nossa forma de nos alimentarmos, na paisagem, como é que transformaram a paisagem, como é que disputaram os recursos e os espaços e os hábitos alimentares com as outras plantas que já cá existiam. Temos, por exemplo, as favas ou os xixas, toda a família das couves, que são muitas e que são muito importantes na alimentação portuguesa e da Península Ibérica. Há todo um conjunto de plantas com as quais nós hoje não conseguimos imaginar-nos sem elas, mas que são novas e que tiveram a disputar, e que continuam, mas que estiveram a disputar durante séculos a atenção das pessoas, mas também os recursos disponíveis para se poderem ter sucesso enquanto plantas cultivadas. É daqueles projetos que tanto pode ter um alto retorno como não, e por isso é financiado pelo European Research Council, que é uma entidade da Comissão Europeia e que financia projetos desta natureza que têm um caráter bastante arriscado. Tem estado a ser desenvolvido nos 3Is, no Instituto de Investigação Interdisciplinar e particularmente no Centro de Estudos Interdisciplinares, no 620. A equipa é uma equipa formada por historiadores com várias formações, ou seja, historiadores especialistas no período moderno, no período contemporâneo, alguns cruzam os vários períodos, ou seja, têm várias competências, têm competências de paleografia para ler documentos escritos numa época em que não havia computador nem máquina de escrever e que, portanto, era tudo escrito com uma tinta ferrogálica em muitos casos. E como nós estamos a estudar a Península Ibérica, é importante que a equipa tenha membros com competências nos diferentes idiomas e nos diferentes regionalismos que existem na Península Ibérica. Tivemos colaboração da biologia, nas várias vertentes, da genética à botânica, da agronomia, e temos depois um conjunto de colegas que não estão exatamente na equipa, mas que colaboram, porque o projeto tem uma equipa nuclear e depois tem um conjunto de colegas que estão inseridos em outros projetos e que colaboram com o RESEED e que nós integramos nos collaboratories, ou seja, construímos um conjunto de colegas que se interessam pelos mesmos temas, mas que os exploram por outra via. Exploram pela via da genética do ADN antigo, do ADN moderno, exploram por via da arqueologia, por via da arquitetura, porque as sementes também deixam uma marca na arquitetura. O passado tem muitas informações e muitos conhecimentos que nos podem ser úteis hoje em dia, sobretudo até meados do século XX. A Península Ibérica foi um laboratório vivo de gente, de pessoas que experimentaram
se as novas sementes tinham condições para produzir os alimentos que precisavam e que gostavam no território, com os recursos que tinham disponíveis. E porquê é que esse conhecimento é tão interessante para nós hoje? É interessante porque há muitas experiências que foram esquecidas, entretanto, mas que provavelmente têm soluções para os problemas de biodiversidade, de falta de escassez de recursos alimentares, da necessidade de encontrar outros produtos alimentares que, entretanto, foram abandonados. Há várias sementes que foram esquecidas, por exemplo o xíxaro é um exemplo de uma semente que esteve praticamente esquecida e que hoje já é fácil encontrar quase em qualquer mercearia e supermercado. Neste projeto era importante explorar os documentos escritos. Há milhões de documentos escritos que estão guardados nos arquivos e que contam essas experiências que as pessoas foram tendo com a introdução e com o cultivo e com o saborear dessas novas plantas. O facto de, por exemplo, não se conhecer a batata doce, mas que no início logo fez um sucesso muito rápido, já temos informações que era consumida até nas tabernas como aperitivo para acompanhar algumas bebidas. Talvez a surpresa maior foi ter percebido que era possível identificar tantas plantas cultivadas em documentos que à partida pareciam que não tinham essa informação. E também nos permitiu ter uma dimensão das sementes que já foram esquecidas. Permite-nos ter uma dimensão daquilo que poderemos eventualmente voltar a cultivar nos sítios onde essas sementes já estiveram. Há todo aqui um conhecimento intangível que se manteve associado aos sistemas agrícolas anteriores à Revolução Verde, ou à grande modernização, à grande transformação, que é muito importante para nós compreendermos não só as identidades locais hoje em dia, mas também para pensarmos o que é que podemos fazer com os territórios rurais e como é que estas sementes que estão adaptadas localmente podem ser muito úteis e importantes para enfrentar as mudanças no clima e no ecossistema em geral que nós hoje enfrentamos. No início eu não sabia muito bem quais iam ser os resultados, mas sabia que havia um caminho que era suscetível de ser percorrido, por isso tive durante 5 anos, agora já são 6 por causa da Covid, um orçamento de cerca de 1,5 milhão de euros. Já fizemos imensas atividades científicas e de disseminação ao longo destes anos e agora já publicamos livros, muitos artigos, já fizemos também experiências com trabalho nas escolas, trabalho com formação de novos cozinheiros. Estamos agora a preparar a exposição final e dois workshops finais e estamos também a preparar uma base de dados que começou por ser uma base de dados e que acreditamos que vai ser um instrumento muito importante para reunir os dados que são necessários para nós compreendermos as dinâmicas da biodiversidade e da agrobiodiversidade num tempo longo. Precisamos de mais informações a partir das sementes que estão a ser cultivadas ou mesmo das que não estão cultivadas, mas neste caso este é o foco do projeto, a partir do século XIX, mas temos pouca informação para os séculos anteriores e, portanto, nós conseguimos criar uma metodologia que permite reunir informações sistemáticas sobre o que é que estava a ser cultivado em cada sítio ao longo dos últimos 500 anos. E isso é uma informação inovadora e que acreditamos vai ser muito útil não só para as áreas da história, mas para todas as ciências que se interessam sobre o conhecimento do passado.